Então, substituindo, olha só como que vai ficar legal. Ali o seno de θ é raiz quarta é igual a raiz quarta de x. Não é seno ao quadrado? Quanto que vale o seno? Raiz quarta de x. Então vai ser o quê? Raiz quarta de x elevado ao quadrado. Perfeito? Beleza. Mas não é somado com o cosseno ao quadrado de x? Sim. Quanto que vale o cosseno? O cosseno vale raiz quarta, então vamos colocar raiz quarta de quê? De x menos. Não é raiz de 0,5 menos raiz de x, mas a gente não está usando variável auxiliar, então a gente já vai substituir por a de uma vez. Pessoal, não entendi até agora para que essa variável auxiliar. Para o número ficar menos feio, para a gente trabalhar com mais tranquilidade. Confia em mim, faz bem para o seu cérebro. Tudo isso vai ser igual a 1, beleza? Agora é hora de começar a usar os pré-requisitos e começar a desenvolver. Bom, o primeiro pré-requisito que a gente usou é que quando o índice e o expoente eles podem ser divididos pelo mesmo número, então a gente simplifica. Como 4 e 2 são divisíveis por 2, então a gente pode simplesmente dividir 4 por 2, que vai dar 2. Então aqui vai continuar sendo uma raiz quadrada. E 2 dividido por 2 dá 1. Raiz de x elevado a 1 dá raiz de x. Então a gente não precisa de colocar. Aqui é a mesma coisa, olha só. Raiz de 4 elevada a 2. Simplifica, divide os 2 por 2. 4 dividido por 2, aqui deu raiz quadrada, beleza? Sobrou aqui dentro x menos raiz de a. E o 2 dividido por 2 dá 1. Raiz quadrada de x menos raiz de a elevado a 1, não precisa colocar o 1. Tudo isso igual a 1. Beleza? Ótimo. Aí vem o outro pré-requisito. Professor, como é que a gente faz para assumir com uma raiz? Primeiro deixa ela sozinha em um dos membros e depois eleva ao mesmo expoente que for o índice. Então o que a gente vai fazer aqui? Na prática é mais fácil de entender. Vamos deixar essa raiz de x menos raiz de a sozinha. Vamos fazer isso? O que tem do lado de lá? Ah, do lado de lá tem 1. Ótimo. Quem vai chegar do lado de lá? Menos raiz de x. Igual você aprendeu quando você era pequeno. Trocou de lado, trocou de sinal. Beleza? Vocês concordam comigo que se eu elevar isso aqui ó, ao quadrado, deixa eu pôr esse 2 pretinho para ficar legal. Se eu elevar aqui ao quadrado, vocês concordam comigo que eu vou cortar essa raiz com esse 2? Concordo, professor. Só que isso aqui é uma equação. Uma equação é igual a uma balança. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Porque a balança está em equilíbrio. Então, se eu colocar um peso aqui, para manter a balança em equilíbrio, eu ponho o mesmo peso do lado de cá. Então, se eu elevei um lado todo ao quadrado, eu tenho que elevar o outro lado também. E aí, o que vai acontecer? Aqui vai ficar muito legal, porque ali a raiz morre, sobra x menos raiz de a. Verdade? Só que agora a gente tem um produto notável. Não está enxergando o produto notável? Olha aqui, ó. O 1 é como se fosse a raiz de x é como se fosse b. Olha lá, ó. A mais b elevado ao quadrado. Enxergou agora? A gente vai lá e desenvolve o produto notável. Ou seja, quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1. Menos 2 que multiplica o primeiro, que multiplica o segundo. 2 vezes 1, 2. Vezes raiz de x vai dar 2 raiz de x. Mais o quadrado do segundo. Só que o segundo, ele é uma raiz. Então a gente põe dentro de parênteses. Perfeito? Olha lá, ó. Quadrado do segundo. Então vai ser raiz de x elevado ao quadrado. Beleza? Tenta fazer da maneira mais organizada que você puder. Que é mais fácil de acompanhar, também organiza o seu cérebro. Eu sei que a minha letra é um lixo. Eu sei. Não precisa jogar na minha cara. Mas pelo menos organizado fica. Então como é que ficou aqui, professor? Ficou assim, ó. X menos raiz de a, que vai ser igual 1 menos 2 raiz de x. Aí a gente vai cortar aqui o 2 com a raiz. Mais x. Tranquilo, pessoal? Tá, professor, tá legal demais. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu passar esse x aqui para lá, para o outro membro, ele troca de sinal? Troca, fica negativo. Só que lá tem um x positivo. X menos x dá zero. Então a gente pode cortar esse x com esse x. Bacana demais, hein? Então o que sobrou? Sobrou menos raiz de a, que é igual ao quê? Que é igual a 1 menos 2 raiz de x. Ah, professor ainda, você é danado, hein? Você é muito levado. Ah lá, a raiz está isolada. Se a gente pegar e elevar ao quadrado, a raiz some. Só que como é uma equação, tudo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro. Então eu vou levar o quadrado aqui e vou levar o quadrado aqui. Ou seja, expoente par vai dar resultado positivo, não é verdade? Mas quem não sabe, menos raiz de a ao quadrado é a mesma coisa de menos raiz de a vezes menos raiz de a. Menos com menos dá mais. Raiz de a vezes raiz de a é a raiz de a ao quadrado. Então isso aqui vai dar a.
Beleza? Só para ajudar um pouquinho quem tem mais dificuldade com álgebra. Então aqui deu o quê? Aqui deu A, não é verdade? Cortei esse 2 aqui, como o expoente é par, então menos vira mais. O professor não vai falar comigo que ele é produto notável de novo. De novo, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui deu 4 raiz de x mais o quadrado do segundo. Como ele é uma raiz, por boas práticas matemáticas, a gente vai deixar 2 raiz de x aqui ao quadrado. Beleza? Então, tá bom. Não se perde. Se se perder em algum momento, para, volta o vídeo um pouquinho. A vantagem de estar assistindo um vídeo é isso. Você pode ver quantas vezes você quiser. Então ali a gente tem 1, beleza, menos 4 raiz de x. Ó, 2 raiz de x ao quadrado, gente, é a mesma coisa de 2 raiz de x vezes 2 raiz de x. 2 vezes 2, 4. Raiz de x vezes raiz de x ao quadrado. Cortou aqui, deu 4x. Tá bom? Estou usando esse rascunho só para facilitar a compreensão de vocês. Então, 2 raiz de x ao quadrado vai dar o quê? Vai dar mais 4x. Beleza? 2 ao quadrado é 4, raiz de x ao quadrado deu x. Beleza, professor. Professor, será que eu estou com um pouco de dificuldade porque agora eu estou vendo duas variáveis. Estou vendo x e o a. Pois é. Será que não é o momento da gente pegar e substituir o a pelo valor original dele? Bem pensado, hein? Quanto que vale o a? 0,5 menos raiz de x. Então, no lugar de a, a gente vai colocar o valor dele, que é 0,5 menos raiz de x. Bem legal, hein, professor? Sim, eu gosto bastante. Aqui deu o quê? 1 menos 4 raiz de x mais 4x. Vamos fazer o seguinte, por boas práticas, vamos colocar as raízes de um lado e o restante do outro lado? Vamos sim. Então, esse menos 4 raiz de x, ele passa para lá, mais 4 raiz de x. Ok. Então, virou 4 raiz de x. Do lado de lá já tinha menos raiz de x. Ok. O que já tinha do lado de cá? Do lado de cá já tinha 1 mais 4x, né? Quem que veio para cá? Quem veio para cá foi menos 0,5. Chamar a atenção de vocês. Tá vendo aqui menos 0,5? Tá vendo aqui 1? Você concorda comigo que 0,5 é a metade de 1? Então, se você fizer 1 menos 0,5, dá 0,5. Faz sentido ou não faz? Só que 0,5, em forma de fração, é 5 sobre 10, que é a mesma coisa aqui, 1 meio. Pegou? Só para você entender o que eu vou fazer agora. Só para a gente tentar economizar um pouquinho de caminho aqui, senão isso aqui fica gigante. Já está grande pra caramba, né? Ó, 4 raiz de x menos raiz de x é a mesma coisa de 4 maçãs menos uma maçã. Quanto que é? 4 maçãs menos uma maçã. Não são 3 maçãs? Pois é. Então vai dar 3 raiz de x. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Ali a gente tem 1 menos 0,5. Vai dar 0,5, que é a mesma coisa que 1 meio, igual eu mostrei. Tá bom? Mais 4x. Ah lá, professor, a raiz está isolada no membro de novo. Ótimo. O que a gente faz? A gente vem aqui e eleva de novo os dois membros ao quadrado. Não, professor, foi basicamente então isso o tempo todo. Basicamente isso o tempo inteiro. Agora, olha só. 3 elevado ao quadrado vai dar quanto? 3 elevado ao quadrado vai ser 9. Beleza. Raiz de x ao quadrado. Você vai simplificar aqui. Então vai dar o quê? 9x. Ótimo, professor. Quadrado do primeiro. 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Corto 2 com 2, sobra 1. Então o resultado aqui deu 4x. Beleza? Então quadrado do primeiro. Então vai dar, opa, apaguei sem querer. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quanto que é 4x ao quadrado? 4 vezes 4 é 16. X ao quadrado é x ao quadrado mesmo. Beleza? Olha só, tem um denominador ali, que tem 1 quarto. Eu sei que a maioria dos alunos não gosta de trabalhar com fração. Então você aprendeu a fazer os quê? Você aprendeu a fazer o quê? A tirar MMC, não é verdade? Só que ao invés de tirar MMC, posso te dar uma dica super legal? Faz o seguinte, toda vez que tiver um denominador apenas igual aquele, multiplica todo mundo por ele que o denominador some. Quer ver? Você não acreditou em mim, não? 4 vezes 9. Quanto que dá 4 vezes 9? Ah, 4 vezes 9 vai dar 36. Então, beleza. Então, aqui vai dar 36x, que é igual. Quanto que é 4 vezes 1 quarto? Corto 4 com 4, deu 1. Então, beleza. Aqui deu 1. Vou tirar esse rabisco daqui para não atrapalhar. 4 vezes 4x. Ó, 4 vezes 4x vai dar 16x, beleza?
E quanto que é 4 vezes 16x ao quadrado? Vai dar 64x ao quadrado. Chegamos a uma equação do segundo grau. Bom demais. Mas vamos organizar essa equação? Então vai ser 64x ao quadrado, beleza. Ó, o 36 que é positivo, se ele vier para cá, ele vem negativo. E 16 menos 36 vai dar menos 20x. Faz um 2 decente, professor. Mais 1, que é igual a 0, beleza? Então nós chegamos nessa equação do segundo grau. Então nós vamos fazer a famosa fórmula de Bhaskara, aonde delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4AC. Se você não se lembra, o A está aqui, ó. O A multiplica a variável de segundo grau, o B multiplica a variável de primeiro grau e o C é o termo independente. Beleza? Beleza, professor. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse delta do lado de cá para ficar mais fácil para a gente ganhar espaço ali para resolver a fórmula de Bhaskara. Então, aqui, ó, delta vai ser igual a B ao quadrado. Vou colocar a fórmula aqui porque não custa nada. Menos 4AC. Então vamos lá. Delta. B é menos 20. Menos 20 vezes menos 20 dá 400. Menos com mais, menos. 4 vezes 64, 256. Vezes 1 dá 256, certo? E 400 menos 256, quanto que dá? Isso aí, parabéns. 144. O bom é que 144 é quadrado perfeito. Então a raiz de delta que a gente vai precisar lá na fórmula de Bhaskara vai ser a raiz de 144, que vai dar o quê? 12. Ótimo, professor. Estou gostando de ver. Tá bem legal. Então vamos lá. Vamos continuar aqui nosso raciocínio. Fórmula de Bhaskara. Possibilidade de ter duas raízes. X-line e X2-line. Fórmula de Bhaskara. Oposto de B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Oposto de menos 20. 20. Beleza. Mais ou menos raiz de delta. 12. Sobre 2 vezes A. Já que o A é 64, aqui embaixo é 128. E aqui embaixo também é 128. Aqui nós vamos ter 32 sobre 128. E aqui nós vamos ter 8 sobre 128. Se você fizer 128 e 32 e você simplificar, você vai perceber que o 32 é divisor de 128. Então vai ficar assim, ó, 32 dividido por 32 vai dar 1. 128 dividido por 32 vai dar 4. 8 também é divisor de 128. 8 dividido por 8 vai dar 1. E 128 dividido por 8 vai dar 16. Então nós temos aqui dois prováveis resultados. Perfeito? Dois prováveis resultados para a gente analisar. Deixa eu arrumar isso aqui porque ficou bem horroroso. Então aqui, ó, dois prováveis resultados. Aí a gente volta lá no começo da questão e olha o comando da questão. Vamos abrir um espaço aqui no cantinho. Lembrem-se, 1 sobre 4 e 1 sobre 16. Se eu for procurar aqui o comando da questão, o valor do seno de θ. Então a gente vai ter que testar os dois, porque aqui eu tenho 5 opções. Ele falou que o seno de θ, que é o que eu estou procurando aqui, ó, seno de θ, ele falou que é a raiz quarta de x. Eu tenho duas possibilidades para o x, tá? O x pode ser 1/4, que é uma raiz, ou o x pode ser 1 sobre 16. Então vamos testar os dois. Primeiro fazendo x igual a 1/4. Então nós teremos aqui a raiz quarta de 1/4. Você vai perceber que é a letra B. E é nessa hora que o candidato perde a questão. Porque você tem duas para poder testar. Ah, professor, fiz uma, já deu. Então vamos lá. Vamos testar então com x igual a 1 sobre 16. Então seria a raiz quarta de 1 sobre 16. Então vai ser raiz quarta de 1 sobre raiz quarta de 16. Para o seu espanto, a raiz quarta de 1 é 1. E a raiz quarta de 16 é 2, que dá 1/2. Letra A. Ah, então eles têm que anular essa questão. Eles têm obrigação. Não, não tem. Você testou o seno, não testou? Então você vai ser obrigado a testar o cosseno. E o cosseno é raiz quarta de quê? De x menos 0,5, que é 1/2, menos raiz de x. Tem que testar os dois. Então vamos testar aqui para x igual a 1/4. Beleza. Então vamos testar para x igual a 1/4. Vai ser, tá meio embolado. Então vai ser raiz quarta, x é 1/4, menos raiz de 1/2, menos raiz de 1/4. Tá bom?
subir aqui um pouquinho, porque senão não vai caber não. Então vamos lá. Então vai ser raiz quarta de 1/4 menos. Galera, a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Então aqui vai dar a raiz de 1/2 menos 1/2. E 1/2 menos 1/2 é 0. E a raiz de 0 é 0. Então o resultado final aqui deu raiz quarta de 1/4. Beleza? Então eu testei no seno e testei no cosseno. Beleza? Agora vamos testar a raiz de 1 sobre 16. Raiz quarta de 1 sobre 16 menos raiz de 1/2 menos raiz de 1 sobre 16. Beleza? Então vamos lá. A raiz de 1 sobre 16, raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4, dá 1/4. Então isso aqui vai dar raiz quarta de 1 sobre 16 menos, perde a paciência não, 1/2 menos 1/4. Beleza? 1/2 menos 1/4, se você desenvolver, se você resolver, vai dar 1/2 menos 1/4, o MMC é 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então isso vai dar exatamente o quê? Vai dar 1/4. Perfeito? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 1 sobre 16 menos a raiz de 1/4. E a raiz de 1/4 é 1/2. Mas se você fizer 1 sobre 16 menos 1/2, o MMC é 16, aqui vai dar 1, aqui vai dar 8. Isso aqui vai se transformar na raiz quarta de menos 7 sobre 16. Tá vendo? Essa é a raiz quarta de menos 7 sobre 16. Eu não consigo, no conjunto dos meios reais, índice par com radicando negativo. Então, o 1 sobre 16 foi até um forte candidato, mas ele não serviu. Então, a resposta certa para essa questão aqui vai ser raiz quarta de 1/4. Beleza? Se quiser, você pode até tirar a prova. Tá? Se quiser, você pode até tirar a prova. Quando você fez o seno aqui, ó, tá? Quando você fez o seno deu o quê? O seno deu raiz quarta de 1/4. Foi ou não foi? Então, beleza. Se a gente for tirar a prova, o seno deu raiz quarta de 1/4 e o cosseno também. Como a relação fundamental fala que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado tem que dar 1, a gente ia ter o quê? Raiz quarta de 1/4 ao quadrado somada com a raiz quarta de 1/4 ao quadrado. Simplifiquei. Raiz quadrada de 1/4 mais raiz quadrada de 1/4. A raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Opa, perdão. E a raiz quadrada de 1/4 é 1/2. E 1/2 mais 1/2 dá 1. Perfeito? Então a resposta desse exercício vai ser exatamente letra B. Raiz quarta de 1/4. Um pouquinho trabalhoso, né? Pois é. É um estímulo para mostrar que você tem que estudar muito. Estudar muito para ganhar muita habilidade para poder conseguir desenvolver todos esses raciocínios nessa prova. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Deu trabalho. Espero que eu tenha sido efetivo na explicação. E a gente se vê. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Tchau, tchau.